A manhã começara silenciosa na mansão dos Montenegro, mas a viúva Helena sentiu algo estranho no ar. Como sempre, caminhava pelo corredor principal, avaliando discretamente a rotina dos empregados. Foi então que seus olhos captaram um detalhe improvável. A faxineira, Dora, escondendo o resto de comida em uma sacola de pano velha e rasgada. Dora era sempre discreta, até demais. Evitava conversas longas, mantinha a cabeça baixa e jamais pegava nada além do necessário. Ver a mulher se esgueirando para fora da cozinha com comida escondida despertou em Helena uma fagulha imediata de desconfiança. A viúva, conhecida por sua postura firme e olhar calculista, seguiu Dora a uma distância segura. Não sabia exatamente o que procurava, mas algo na tensão do corpo da faxineira denunciava que havia mais do que simples caridade envolvida. Dora caminhou rápido, praticamente atravessando o jardim sem olhar para os lados. Helena reparou que a mulher tremia, e não era de frio. A sacola balançava, deixando escapar o cheiro forte do prato do jantar do dia anterior. Quando Dora saiu pela porta lateral, a mesma que os funcionários raramente usavam, Helena sentiu a pulsação acelerar. Aquilo não era comportamento comum, e a sensação de que havia algo sendo escondido dela a incomodava profundamente. Assim que Dora se afastou o suficiente, Helena pegou seu casaco e seguiu discretamente pelo mesmo caminho. Os sapatos finos afundavam na terra úmida, mas a viúva continuou firme, guiada por uma mistura de curiosidade e pressentimento. Fora dos limites da propriedade, Dora entrou em uma estrada de terra que levava às áreas mais antigas da cidade, onde casas caídas e terrenos abandonados contavam histórias que ninguém queria ouvir. Helena começou a perceber que aquela trilha não era improvisada. A faxineira já estava acostumada a fazê-la. Por quase 15 minutos, Helena seguiu silenciosamente, observando Dora apertar a sacola contra o peito como se carregasse algo precioso. Em nenhum momento a mulher se virou. Parecia focada demais no destino, ou talvez tivesse medo de ser seguida. Foi então que Dora virou à esquerda e entrou em um terreno baldio. Atrás das árvores retorcidas da cerca quebrada, Helena viu uma pequena casa, quase desabando. Telhas faltando, janelas quebradas, paredes descascadas. O tipo de lugar que ninguém ousaria entrar sem necessidade. Dora parou diante da porta torta, respirou fundo e empurrou-a devagar. A viúva, ainda escondida entre as árvores, franziu o senho. A faxineira estava levando comida para alguém que vivia ali. Mas quem? E por que manter aquilo em segredo? De sua posição entre as árvores, Helena apertou o casaco contra o peito para conter a respiração acelerada. Observava Dora desaparecer dentro da casa quase em ruínas e por um momento considerou ir embora. Mas aquela curiosidade crescente, quase incômoda, a impedia de recuar. A porta rangeu e, por uma estreita fresta, Helena conseguiu ver a faxineira ajoelhada no chão. Dora esvaziava a sacola com cuidado, como quem deposita uma oferenda. A viúva inclinou-se mais, tentando enxergar quem estava do outro lado. Então surgiu a silhueta de alguém sentado em uma cadeira velha, envolta em cobertores puídos. A figura parecia frágil, magérrima. Quando levantou a cabeça, Helena arregalou os olhos. Tratava-se de um menino, provavelmente com não mais de 10 anos, pálido e tremendo de frio. Dora tocou o rosto do garoto com delicadeza e lhe entregou os restos de comida, como se fosse um banquete. O menino sorriu fraco, mas foi um sorriso daqueles que carregam uma história inteira de dor e sobrevivência. Helena sentiu algo dentro dela estremecer. Esperava encontrar um vício, um roubo, talvez alguém enganando-a. Mas, em vez disso, viu apenas uma mulher tentando salvar uma criança invisível ao mundo. Ainda assim, a cena levantava mais perguntas do que respostas. Por que Dora escondia aquilo? Quem era o menino? Por que vivia naquela condição miserável enquanto a faxineira trabalhava todos os dias sem pedir ajuda? A viúva se aproximou mais, pesando com cuidado na terra fofa. Queria ouvir o que Dora estava dizendo ao garoto. Captou apenas trechos soltos. Aguente firme. Não conte ninguém. Prometo que vou dar um jeito. O menino tossiu forte, o som ecoando na pequena casa como um chamado por socorro. Dora se desesperou, segurando pelos ombros magros, pedindo que respirasse devagar. Era evidente que ele estava doente. Helena começou a sentir um aperto incômodo no peito. A frieza que costumava protegê-la das emoções agora parecia uma barreira fina demais para a cena diante de seus olhos.
Quando Dora finalmente se levantou para sair, enxugando discretamente as lágrimas, Helena deu um passo atrás. Não queria ser vista ainda. Queria entender tudo antes de se revelar. E naquela ruína esquecida, a história da faxineira estava apenas começando a se revelar. Helena voltou para casa em silêncio, mas a imagem do menino doente não saía de sua mente. Cada detalhe, a magreza, a tosse, o olhar perdido, parecia gravado em sua memória. Ela sabia reconhecer sofrimento quando via um, mesmo tentando ignorar. Ao chegar à mansão, encontrou Dora lavando o chão da sala como se nada tivesse acontecido. A viúva a observou longamente, analisando a postura curvada, os movimentos cuidadosos, a tentativa quase desesperada de passar despercebida. Pela primeira vez, Helena notou a exaustão nos olhos da faxineira. Não era cansaço de trabalho, era o tipo de desgaste que nasce quando alguém carrega um segredo pesado demais por tempo demais. Durante o resto do dia, Helena passou a segui-la discretamente dentro da própria casa. Nada parecia fora do normal. Dora cumpria cada tarefa com eficiência impecável, mas sempre com uma pressa silenciosa, como se estivesse sempre atrasada para outra vida. À noite, enquanto os empregados iam embora, Dora tentou mais uma vez levar restos de comida. Mas quando se virou para sair pela porta lateral, deu de cara com Helena parada no corredor, braços cruzados e olhar gelado. Dora congelou. Por um instante, pareceu que o mundo havia parado. A sacola com comida tremia nas mãos dela. Helena não disse uma única palavra. Apenas elevou o queixo, exigindo explicações com o olhar. A faxineira fechou os olhos, respirou fundo e tentou falar, mas a voz falhou. Era como se o nó de anos tivesse finalmente apertado com força suficiente para impedir qualquer palavra de escapar. Quando finalmente conseguiu abrir a boca, Dora murmurou apenas: "Eu preciso ajudar alguém." Nada além disso. Uma frase vaga, insuficiente, mas carregada de verdade. Helena poderia ter pressionado ali mesmo, mas percebeu algo na expressão de Dora, uma mistura de desespero e vergonha profunda. Havia uma história maior, algo que não podia ser arrancado à força. Então, em vez de confrontar, a viúva apenas balançou a cabeça e disse com frieza calculada: "Amanhã, você me explica tudo, e eu decidirei o que fazer." Era uma promessa e uma ameaça. Na manhã seguinte, Dora chegou mais cedo do que o habitual. Parecia abatida, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Ela sabia que não poderia mais esconder o que estava por trás daquelas visitas secretas, se da comida guardada. Helena a esperava na sala principal, imóvel como uma juíza prestes a ouvir o veredito. A faxineira respirou fundo, segurou a sacola vazia contra o peito e começou a falar. Contou que o menino se chamava Caio. Era sobrinho dela, filho de sua irmã mais velha, que morrera 2 anos antes. Sem parentes próximos, ele deveria ter sido levado a um abrigo, mas Dora o encontrou abandonado e doente. Com medo de denunciar, decidiu esconder a criança em um lugar provisório. O provisório virou meses, e os meses viraram quase 1 ano. Dora trabalhava o dia inteiro para sustentar o menino com o pouco que tinha, mas não conseguia dar mais do que restos de comida e cuidados improvisados. "Eu não queria incomodar ninguém, e tinha medo de que tirassem ele de mim," ela confessou, com lágrimas silenciosas escorrendo. Helena ouviu cada palavra sem interromper. A princípio, o discurso da faxineira parecia apenas uma história trágica, até que Dora revelou um detalhe inesperado. Caio tinha uma condição respiratória séria, que piorava a cada semana. Sem tratamento, não teria muito tempo. Nesse instante, Helena sentiu algo se romper dentro dela. Perdeu o marido de forma súbita, sem chance de salvar ou tentar algo. Ver o menino definhando sem ajuda devolveu, involuntariamente, ao pior dia de sua vida, o dia em que recebeu a notícia da morte dele. A viúva levantou-se devagar. Caminhou até Dora, que se encolheu imaginando que seria despedida. Em vez disso, Helena pegou a sacola de comida das mãos dela e disse apenas: "Leve-me até ele." A voz saiu firme, mas carregada de algo raro nela, compaixão. As duas foram juntas até a casa em ruínas. O menino estava ainda mais fraco, mal conseguindo manter os olhos abertos. Quando viu Helena entrar, tentou se levantar, mas caiu desajeitadamente de volta sobre o colchão velho. Era uma imagem que rasgava qualquer coração.
Helena ajoelhou-se ao lado dele e tocou sua testa. Estava quente, febre alta. Sem hesitar, ordenou que Dora pegasse as poucas coisas do menino. Vamos levá-lo ao hospital agora, disse, com a autoridade de alguém acostumado a transformar decisões em realidade imediata. Naquela noite, Caio foi internado, recebeu tratamento adequado e finalmente dormiu sem dor. Dora chorou compulsivamente no corredor, repetindo que nunca teria conseguido salvar o menino sozinha. Helena colocou a mão em seu ombro. Pela primeira vez, sorriu de forma sincera. Dias depois, já com Caio melhorando, Helena tomou sua decisão final. Ofereceu a Dora e ao menino um lugar na casa, não como empregados, mas como família. A viúva, antes fria e distante, descobriu que às vezes o destino coloca pessoas quebradas no nosso caminho, não para julgá-las, mas para reconstruí-las juntas. E ao ver Caio sorrir pela primeira vez, ela finalmente entendeu por que havia desabado quando descobriu a verdade. Porque, naquele garoto, encontrou a chance de salvar alguém, algo que o destino nunca lhe permitiu fazer antes.